Esse é o ano do renovo, diga ano do renovo. Está baseado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5b, quando o Senhor Jesus, assentado à destra do Pai, diz: eis que faço novas todas as coisas. Repita, por favor. Eis que faço novas todas as coisas. Hoje eu quero dedicar um tempo para entender melhor quem é que está fazendo essa promessa, porque isso é uma promessa. Então, quando alguém promete a você algo, você vai dar crédito ou não, dependendo do que, como você entende, como você conhece essa pessoa. Por exemplo, quando alguém está naquela campanha eleitoral, pedindo o seu voto, geralmente essas pessoas costumam prometer muita coisa, sim ou não? E por causa do que já aconteceu no passado, geralmente nós temos um pouco de dificuldade de acreditar nessas promessas, não é verdade? Então diga assim: quem promete pode prejudicar a promessa. Mas também é verdade que quem promete, pode dizer, também é verdade que quem promete pode dar credibilidade à promessa. Essa promessa não foi feita por nenhum apóstolo. Essa promessa não foi feita por nenhum servo de Deus, que também mereceria crédito, mas essa promessa foi feita pelo Senhor Jesus. E é importante que nós entendamos um pouco do livro de Apocalipse. Se Deus permitir, naquela semana do aniversário da igreja, eu vou estar entregando a vocês o primeiro livro que eu estou fazendo. Eu escrevi as apostilas, são livros para estudos internos, mas o Senhor tem me desafiado agora a escrever livros e que possa abençoar outras comunidades. Esse livro é baseado numa série que eu trouxe aqui há muitos anos atrás, chamada Cartas para Minha Noiva. O nome do título vai ser Cartas para Minha Amada. Amém? E esse livro ele é extraído do Apocalipse. Ele é extraído daquelas 7 cartas que Jesus escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Por que é importante entender um pouco mais sobre Apocalipse? Tudo que Jesus diz, tudo que Jesus disse, nós precisamos de dar crédito. Nós sempre dizemos que o discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus diz e obedece tudo que ele manda. Diga o que é o discípulo. O discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus diz e obedece tudo que ele manda. Nós precisamos apenas entender, queridos, que enquanto Jesus estava aqui na terra, sendo Deus, ele se fez homem. A Bíblia diz que o fato dele se fazer homem, naquele momento, trouxe um esvaziamento. A Bíblia diz que ele esvaziou-se, ele tomou forma de servo. Toda a palavra que ele deu é maravilhosa, é digna de crédito. Qual é a diferença em Apocalipse? Em Apocalipse, Jesus já está ressurreto, já está glorificado, ele tem um novo corpo, o corpo que um dia nós vamos ter, o corpo de uma nova raça, um corpo espiritual, e ele está sentado à destra do Pai. Então, quando Jesus fala no Apocalipse, ele está falando tão forte como ele falou aqui na terra, só que agora é de uma visão ampliada, ele está falando diretamente do céu. Você diz, tem diferença? Olha, quando ele estava aqui, nos advertindo sobre a questão do dia e a hora que o Filho do Homem viria, ele disse, vão dizer, ele está ali, ele veio, ele voltou. Não creiam, porque o dia e a hora, somente o Pai sabe. Ou seja, Jesus, quando estava em carne, ele disse que essa data, que esse retorno, naquele momento tinha sido ocultado. Essa informação teria sido ocultada dele. Quando o Senhor Jesus chega aos céus, isso tudo foi revelado a ele. Então, quando eu ouço as palavras do Senhor Jesus no Apocalipse, elas têm para mim um brilho tão forte como todas as palavras que eu escutei dele, mas tem um brilho um pouco mais especial no meu coração, porque agora aquele que veio, nunca pecou, morreu por nossos pecados,
teve uma vida de poder, ressuscitou, ele foi exaltado, glorificado, e ele está agora à destra do Pai, preparando a sua volta. Diga, ele vai voltar. Amém? Então, quando nós podemos escutar as palavras do Senhor no Apocalipse, elas trazem um poder ainda maior, como se fosse possível dizer isso, mas é assim que eu sinto. É quando ele não tem mais esse esvaziamento que o corpo mortal que eu e você temos e que ele carregou, o fazia ter, mas agora ele está completamente liberado na presença do Pai. E esse trecho é dito nesse cenário: eis que faço novas todas as coisas. Você sabe quem é ele? Porque se nós vamos estudar um pouco sobre o renovo, se nós vamos estar trazendo palavras proféticas sobre renovo, se nós vamos estar recebendo do Senhor renovo este ano, é muito importante que a gente saiba, aprenda ou refresque a nossa memória sobre quem é que está fazendo a promessa. Amém, queridos? A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que quando ele diz, eis que faço novas todas as coisas, é uma ação. Renovar é um verbo. Fazer coisas novas é uma ação. Amém, queridos? Mas eu não quero tratar com você hoje sobre a ação do renovo. Eu não quero tratar com você hoje que coisas novas são essas. Nós vamos ter tempo para fazer isso. Eu queria dizer a você que a Bíblia apresenta que nos promete. A Bíblia apresenta Jesus Cristo. A Bíblia apresenta Yeshua HaMashiach, ele que é verbo de Deus, mas apresenta ele agora como uma pessoa chamada renovo. Diga assim, Jesus é o renovo. Quando ele diz em Apocalipse 21:5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz a quem está do seu lado, diga, escreve isso. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele não precisava dizer que a palavra dele é fiel e verdadeira, mas ele ratifica, dada a importância do que ele está dizendo. Jeremias 23:5 e 6 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Deus está falando sobre a descendência de Davi, e ele diz que vai levantar na descendência de Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, diga seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Aquele que é o renovo, aquele que faz novas todas as coisas, também é Jeová Tsidkenu, aquele que nos faz a justiça, amém? Zacarias 6:12-13 diz, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Diga o nome dele, diga mais forte. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Não é só que ele faz as coisas novas, não, igreja. É que ele é a novidade de todas as coisas. Não há nada mais novo do que ele em todo o universo. Ele que nunca foi criado, porque ele sempre existiu. Mas quando ele entra nessa nova dimensão de agora se fazer homem e receber um corpo glorificado, nesse aspecto, ele é a primícia de uma nova criação. Hebreus diz isso. Jesus nunca foi criado. João diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas Hebreus, quando apresenta Jesus, apresenta dessa forma e nos chama a atenção que o Senhor Jesus, que é Deus, sempre foi, era quando estava na terra e sempre será, ele se fez homem. Mas quando ele morreu e ele ressuscitou, esse corpo mortal que tem a semente adâmica ficou.
e ele ressuscita com um corpo glorificado. Isso significa aquilo que nós chamamos de raça eleita. Muitas vezes a pessoa pergunta: pastor, como é ser salvo? Será que a pessoa chega lá, e aí eu já vi filminhos que a pessoa vê um livro, vamos ver o que foi que você fez de bom, de mal. A Bíblia não diz nada dessa história, certo? A Bíblia diz que aqueles que não têm Jesus, sim, vão passar pelo tribunal de Deus e serão abertos os livros com o que eles fizeram de bom e de ruim. Isso é uma outra história. Aquele que está em Cristo não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando Hebreus apresenta o Senhor Jesus nesse novo cenário, ele diz: ele que nunca foi criado, neste cenário foi. Porque Jesus, ele é o primeiro de uma nova raça. Diga, ele é o primeiro de uma nova raça. Por isso que a Bíblia está dizendo: eis aí o homem que se chama renovo. Aquilo que em Adão se tornou imprestável, ele se levanta e diz: eis que faço novas todas as coisas. Esse corpo que você tem, que eu tenho, tem dentro dele uma semente adâmica, que quando eu preciso viver nesse corpo embaixo da submissão ao Senhor, eu preciso todo o tempo estar submisso ao Espírito Santo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque fora disso, eu entro naquela batalha que o apóstolo Paulo nos diz: o bem que eu quero fazer, este não faço, e o mal que eu não quero, me vejo fazendo. Isso é a semente adâmica, é esse corpo de morte. Mas a Bíblia diz que o último Adão, esse que nós chamamos renovo, ele não é feito desse corpo, ele é espírito vivificante. Amém, queridos? Então aqui diz: eis aquele cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Aqui está dizendo que ele vai ser rei e sacerdote. Diga, rei e sacerdote. Nós temos que entender que quando nós estamos vivendo aqui a vida humana com Davi de um lado, Samuel do outro, ou Davi e Natã, existiam dois ofícios. Um era sacerdotal e o outro era real. Quem era rei, era rei. Quem era sacerdote, era sacerdote. Eu não sei se você lembra, quando o rei antecessor a Davi, o rei Esaú, ele ficou esperando Samuel para que Samuel pudesse exercer o ofício sacerdotal, para aí sim entrar na batalha. Mas há um problema. Qual é o problema? Ele entra para fazer aquilo que não era permitido aos reis. Ele começa naquele momento a quebrar algo que ele não podia fazer. Ele pratica um ofício sacerdotal. Ele sacrifica. E nessa hora chega o profeta e diz: hoje o trono foi tirado da tua casa. Aqui está dizendo que esse que é renovo, ele reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Você consegue entender isso, sim ou não? Ele será plenamente rei e será plenamente sacerdote. Isaías 11:1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Quando a Bíblia fala do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi. Quando a Bíblia fala do tronco, ela está dizendo da descendência, da raiz, desta família. Amém? Por isso que a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Amém, amados? A palavra que é usada em hebraico para renovo é tissemak, que quer dizer ramo, broto, renovo. É quando tudo acaba, é quando aquela coisa está destruída, quando as pessoas dizem não há mais o que fazer, então o renovo aparece, dizendo: a última palavra não é da morte, a última palavra não é do caos, a última palavra não é da desgraça, a última palavra não tem mais jeito, mas a última palavra pertence a Jesus, porque Ele é o renovo e Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Amém? Ele vem da árvore davídica. Como é que Ele se revela, queridos, a seu povo? Como é que o Senhor Jesus se revela? O salmista, profeticamente falando dele, diz:
Salmo 111, 9. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Vamos ler juntos esse versículo. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Aqui está dizendo que Deus Pai enviou ao seu povo a redenção. Ele está falando não apenas que Ele redime, não está dizendo apenas que Ele mandou socorro, não está dizendo apenas que Ele mandou nos redimir, mas Ele está dizendo que Ele enviou a redenção encarnada. Jesus redime porque Jesus é a redenção. Jesus nos redimiu do pecado, do juízo, do inferno, porque Ele é a redenção. Jesus nos salva porque Ele é o Salvador. Jesus faz novas todas as coisas porque Ele é o renovo. Não é que Ele existe só, é que Ele é. Entenda esses níveis da vida espiritual, queridos. O autor de Hebreus diz: aquele que se achega a Deus, aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que começa uma vida com Deus, aquele que ainda está titubeando, precisa ter fé. Precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E explicando o que é fé, ele diz assim: aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Começa assim, crendo que Ele existe. Mas não pode ficar aí. Quando o apóstolo João nos dá uma sequência de vida espiritual e de maturidade, ele fala sobre filhinhos, jovens e pais. Ele diz: filhinhos, vocês são muito felizes porque os seus pecados foram perdoados. É começo da vida cristã. Eu estou irradiante, eu estou alegre, eu estou feliz porque eu tive os meus pecados perdoados. O meu nome foi escrito no livro da vida, mas eu ainda sou filhinho. Aí ele fala que eu cresço, e ele diz: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e você tem vencido o maligno. Veja a outra dimensão. O primeiro sabe e crê que Deus existe, se entrega a Ele e tem os seus pecados perdoados. O segundo recebe a palavra, se fortalece, cumpre a palavra e vence o diabo. Amém? Agora veja o nível de paz. Paz, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Não é aquele que faz, não é aquele que existe. Vocês entenderam, entendam o que eu vou dizer. Entenda o que eu vou dizer. Vocês entenderam que Deus não existe. Deus é. Quando algo existe é porque foi criado. Eu existo. Você existe. Diz a quem está do seu lado, olha bem para o olho dele e fala assim: estou vendo você existe. Se você tiver dúvida que você existe, dá um beliscão forte no teu braço, você vai tirar essa dúvida agora. Nesse conceito de ser, é claro que Deus existe. Mas Deus existe nele. Deus é aquele que era, que é e que há de vir e que há de ser. É aquele que sempre existiu. E é preciso que a gente chegue nesse nível de adoração, onde as sombras de dúvidas caem, onde as nossas inquietações interiores vão por terra, onde aquelas perguntas: será que vou para o céu? Será que não vou? Será que Deus ouve minha oração? Ela sai, porque a intimidade com Deus me coloca direto na sala do trono. E quando eu olho para aquele que está sentado no trono, eu não olho para alguém que eu estou em dúvida se pode, se não pode, se existe, se não existe. Eu sei que estou diante daquele que é desde o princípio. E aqui está dizendo que esse que é desde o princípio enviou a redenção. Queridos, não é que ele vai enviar, ele já enviou. E você diz: redenção para quê, pastor? Para todas as áreas da nossa vida. É claro que a maior redenção foi quando ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o seu reino de luz. Ele nos fez novas criaturas. Amém, queridos?
Jesus é expert em fazer coisas novas. Ele não diz se alguém está em Cristo, é uma pessoa melhor. Algumas coisas ruins que ele tinha, Deus fez uns remendos, pintou, deu uma ajeitada, maquiou, ficou bem melhor. Não é isso que está dizendo. Se alguém está em Cristo, é nova. As coisas velhas já passaram. Esse que tudo se fez novo. O que é que significa isso, queridos, quando a gente entende que Ele já enviou a redenção? Eu queria trazer essa boa notícia para você no começo do ano. Ele enviou a redenção em todas as áreas. Todas as áreas. Você está aqui comigo, sim ou não? Talvez você esteja passando por um problema de enfermidade. Quantas vezes não já passei por problema de enfermidade? Enfermidade não é bom. Enfermidade é ruim. Tenho aprendido que há uma diferença entre doenças e enfermidade. Doenças são coisas que fazem parte dessa vida, porque nós estamos aqui no mundo. Está tendo uma onda de vírus, daqui a pouco está todo mundo o quê? Gripado, tossindo, corró. É assim ou não? Isso, é claro que a gente pode falar que é uma enfermidade, mas no ponto de vista bíblico eu tenho aprendido que isso é uma doença. Enfermidade é aquilo que vem, apesar de parecer com a doença, mas ele vem com a assinatura do diabo. Ele vem para te bater. Ele vem na forma de um câncer, de uma enfermidade, de um problema de coração, de algo seríssimo para te matar, roubar e destruir a tua vida. Ele vem como uma enfermidade psicológica, uma depressão profunda que faz você se drogar, que faz você querer se afastar do mundo, faz você querer fugir de todas as coisas. Isso se chama enfermidade. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós fomos curados. Diga assim, Ele já enviou a redenção. Com muito amor, diga quem está do seu lado, diga, toda e qualquer enfermidade não tem poder sobre a tua vida, porque Ele já enviou a redenção. Em Êxodo 15, 26 diz, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é Jeová Rafá. Diz, igreja, Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus que nos sara. Amém, queridos? Estamos nesse mundo. E às vezes podemos ter uma dor lombar de tanto trabalhar. Às vezes podemos estar gripado porque está passando alguma coisa. Às vezes podemos estar tudo isso. Mas se você tem uma enfermidade que faz muito tempo que te bate, eu quero dizer a você que você já, como filho, já pode entrar no santo lugar e dizer, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, pelas tuas pisaduras eu fui sarado e eu quero essa cura, em nome de Jesus. E você sabe por que eu falo isso? É porque às vezes há certas enfermidades que nos debilitam tanto que nós não temos condições de fazer isso. E é por isso que existe a igreja. Teve vezes na vida que eu recebi uma enfermidade e eu tive condições de entrar na sala do trono e clamar e sair de lá curado. Mas teve vezes que eu não consegui. Mas Deus levantou a igreja. Deus levantou a igreja que ora, que intercede. Existe essa, queridos. Não existe só a igreja que critica, não. Existe a igreja que ora, que intercede, que clama. E essa igreja está aqui ao seu redor para orar por você. Muitas vezes na vida a gente se sente só. Solidão. Parece que estamos no meio de uma multidão, mas nos sentimos só. Quando eu falo, a igreja pode te ajudar. A gente entende isso muitas vezes, mas muitas vezes é difícil por causa desse ambiente que a gente vive. Nós precisamos de ter cuidados, nós precisamos de ter pastoreio pessoal. E no Salmo 23, o salmista, passando por um momento
possivelmente solitário, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Os seus irmãos, considerados guerreiros, eles eram enviados para a batalha. Homens fortes, sujeitos a promoções, sujeitos a poder ganhar mais dinheiro. Certa feita, Davi vai levar a comida dos seus irmãos e está vendo aquele problema lá com Golias, e um dos seus irmãos diz a ele para voltar para casa. Eles voltam para casa para tomar conta daquelas poucas ovelhas. Eu nunca fui pastor assim de ovelhas, eu sou pastor de vocês. Mas eu imagino que um pastor de ovelhas tem que pegar aquelas ovelhas, tem que sair dali, tem que ir para um lugar ermo, e ele passa horas do dia sozinho. Horas e horas do dia sozinho. Davi costumava aproveitar bem essas horas, porque além de levar o cajado, além de levar a vara, ele levava a sua harpa e compôs muitos cânticos. E eu creio que teve um dia que ele compôs esse Salmo 23, porque aí ele diz que um leão atacou uma ovelha minha e eu me atraquei com o leão e tirei a ovelha da boca dele. Um urso queria atacar o meu rebanho, eu coloquei o urso para correr e para fugir. E ele pensa assim: se eu que sou tão pequeno, se eu que sou aqui o último da casa de meu pai, se eu que sou aqui colocado para tomar conta dessas poucas ovelhas, eu dou a minha vida por essas ovelhas, você imagine o que é que Deus faz por mim. E naquela hora ele diz algo impressionante, ele fala assim: Deus é o meu pastor. E ele diz isso em hebraico assim: Jeová Ra. Isso significa aquele que é Senhor da minha vida, aquele que me pastoreia, aquele que pode me levar para pastos verdejantes, aquele que me leva para águas vivificantes, aquele que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não me larga, não me deixa, ele está comigo, aquele que me unge, aquele que me quer bem e aquele que eu vou habitar com ele para sempre. Diga assim: o Senhor é meu pastor. Diga: Jeová Ra. Diga: Ele cuida de mim. Amém, queridos? Esse Senhor que cuida é um Senhor também que protege. Em Êxodo 17, depois de uma batalha, versículo 13 diz: e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Diga assim: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Quando nós vamos para outros países e que você passa na frente da embaixada do seu país, você sabe, você diz: por que quem você, pastor? Porque na porta, de uma forma visível, de uma forma escandalosa, está a bandeira do seu país. O que é que significa essa bandeira? Está dizendo assim: se você pertence a esse país, e aqui nesse país que você está passando um tempo, passar por dificuldades, você não precisa bater na porta, entra que a casa é tua, e essa bandeira será de proteção sobre a tua vida. Olha, querido, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é cidadão do reino dos céus, e ele criou, e existe uma embaixada chamada igreja, e a bandeira dele tremula sobre a tua vida. E quando eu falo igreja, eu não falo quatro paredes, eu falo aqueles que são remidos, redimidos, renovados pelo Senhor, feito novas criaturas, que são templos do Santo Espírito de Deus, e que está espalhada sobre a face da terra. Sobre estes tremula a bandeira, dizendo: não toque, porque tem dono. Eu sou Jeová Nissi, eu sou a bandeira sobre a tua vida. Pode ser que você está começando esse ano e você tenha olhado para as suas finanças, para as suas necessidades, e pode ser que você diga: uau,
Vou precisar de me virar nos 30 para poder resolver isso. Eu quero dizer a você que Deus nunca mudou. Certa feita, os homens, os seus discípulos, estavam pescando, passaram a noite inteira, não pescaram absolutamente nada. Jesus se aproxima e diz: jogue a rede daquele lado. E eles dizem: Senhor, passamos a noite toda, ou seja, não tem um lugar desse mar aqui que a gente não tenha passado o arrastão, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. E a Bíblia diz que quando eles lançaram a rede veio cheia de provisão. Diga assim: Ele é Jeová Jireh. Gênesis 22, 14, e diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz esse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Você precisa de provisão? Aqui na Bíblia está dando um endereço. Tem um endereço, tem um banco para você ir lá sacar. Você quer ou não quer? Porque Ele é Jeová Jireh. Mas aqui está dizendo que Ele mandou escrever: no monte do Senhor se proverá. Quer provisão? Sobe o monte. Você sabe que monte era esse? Você tem ideia que monte era esse? Esse era o monte de um homem que tinha sonhado a sua vida toda com uma descendência e tinha sido pedido a ele para subir o monte e sacrificar o seu filho. Para subir aquele monte e sacrificar os seus sonhos. Você tem sonhos? No monte que se sacrifica os sonhos, no monte que se sacrifica as coisas mais preciosas, o Senhor proverá. Foi naquele monte que, quando ele levantou a mão contra Isaac, ele escutou uma voz do céu que dizia: não toque no menino. E ele olhou e viu um cordeiro com seus chifres engalhados no mato. E ele disse: Deus para si, cordeiro, proverá. Então eu quero dizer a você no dia de hoje: você precisa de provisão, você precisa de algo, você tem necessidades. Sobe o monte. Diz com muito amor quem está do seu lado: sobe o monte. O Senhor proverá. Amém, meus amados. Sabe, queridos, tantas vezes, eu me lembro de eu ter pregado aqui, o ano passado, por essa época, uma palavra sobre colheita. E aquela palavra, tinha uma irmã nos visitando, que não é aqui da igreja, no final ela veio para mim em lágrimas. Porque ela entendeu pela palavra que uma grande perda que ela tinha tido na sua vida, tinha sido culpa dela. E eu não disse que tinha sido culpa dela, eu estava trazendo a realidade de que nós geralmente colhemos o que nós plantamos. E ela, ao falar, eu entendi que a dor dela não era a falta de uma colheita, mas a dor que ela sentia era uma dor chamada sentimento de injustiça. Você já se sentiu injustiçado alguma vez? Você já fez muito por alguém e você esperava um pouco dessa pessoa e ela virou as costas para você? Você já sentiu esse sentimento amargo na boca de que a justiça não está sendo praticada na sua vida? Se você tem filhos aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que você mais escuta ele dizer é: it's not fair, it's not fair, it's not fair. Eles têm um senso de justiça, ou seja, um chocolate para minha irmã, um chocolate para mim. Não pode ser 80% do chocolate para mim e 100% do chocolate para minha irmã. Mas a justiça do Senhor é diferente. Avisa quem está do seu lado, a justiça do Senhor é diferente. Olha o que é que diz a palavra. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Você sabe o que é que significa executar a justiça na terra? A Bíblia diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, eu recompensarei, a mim pertence a vingança. Ele é Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. O que Ele está dizendo é assim: você não sabe fazer justiça, você no máximo sabe praticar vingança. Nós não sabemos praticar justiça. Muitas vezes o que nós pensamos e entendemos como justiça, nada mais é do que vingança. Era assim a lei.
A lei dizia dente por dente, olho por olho. Só tem um detalhe, queridos. Se alguém tivesse perdido um olho, porque alguém produziu essa perda do olho, e o outro fosse amarrado, e na frente dele fosse arrancado um olho daquela pessoa, ele não se sentia justificado. Ele não se, no máximo, ele podia se sentir vingado. Porque deixa eu explicar uma coisa para você. Quando alguém tem um dente arrancado, se arrancar os dentes todos da boca do outro, ainda não paga. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É só a justiça do Senhor. E você diz, que justiça é essa? Vou explicar para você. Essa justiça é uma justiça que, comparado com a minha justiça, não há comparação. Ele diz, a vossa justiça, eu considero trapos de imundícia. Quanto mais eu junto justiça, quanto mais eu chego diante do Senhor com justiça, não se compara com a justiça dele. E você diz, por quê, pastor? Como é que é a justiça dele? A justiça dele é assim, eu vou para o inferno, eu mereço o inferno, eu vou morrer, eu mereço eternamente sofrer e ficar longe de Deus. Mas Jesus, Cordeiro de Deus, que nunca pecou, que não merece nada disso, aquele que é justo, aquele que é completamente justo, aquele que é puro, se faz impuro por nós. Ele entra no meu lugar, na hora que eu vou morrer, na hora que o cutelo se levanta, na hora que a espada está sobre a minha cabeça, ele diz, alto lá, eu me entrego por ele, eu me entrego por você. Isso significa justiça, significa que o único que é justo praticou justiça por nós. E hoje, por causa dele, quando Deus olha para você, que ele vai ver toda a injustiça que há em você, Jesus entra na frente e coa, filtra toda a tua injustiça, e Deus te vê perfeitamente justo. Diga, Jeová Tsidkenu. Então, queridos, é por isso que Jesus ensinando, ele disse, um certo homem devia tanto dinheiro a outro, mas tanto dinheiro a outro, e foi perdoado, ou seja, ele não merecia o perdão, mas foi perdoado, e saindo de lá, ele encontrou outro que devia muito menos a ele, e ele pulou em cima daquele, e o apertava, e dizia, me paga, e a Bíblia diz que aquele homem foi avisado, e esse homem que tinha sido perdoado, não conseguiu usufruir do seu perdão, e quando ele não conseguiu usufruir do seu perdão, ele foi entregue nas mãos do verdugo. Você quer receber a justiça de Deus? Quantos querem? Diga amém. Amém. Você precisa entender o tamanho do perdão que você recebeu. Quando eu entendo o tamanho do perdão que eu recebi, eu sou constrangido a perdoar. Você está comigo? Número 6:26 diz, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Diga, Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Abençoe seu irmão, isso é uma bênção. Diga, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Diga, Jeová Shalom. A palavra Shalom, queridos, é mais do que paz. A palavra Shalom é mais do que paz. Quando um judeu dizia para outro, diz ainda, Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor, a paz de Deus sobre a sua vida, o que ele estava dizendo é, eu profetizo sobre você paz por todo lado, paz pela frente, paz por trás, paz pelo lado esquerdo, paz pelo lado direito, paz por cima, paz por baixo, paz por dentro e paz por fora. O que é que ele estava dizendo com relação a isso? Não é algo que vai remediar, mas eu desejo que Jeová Shalom te inunde, eu desejo que a paz que excede todo entendimento inunde a tua vida. Não é uma paz por causa de, mas é uma paz apesar de, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu estou em paz. Porque a minha paz não são essas coisas, a minha paz é o Senhor, Ele é Jeová Shalom. E sabe, queridos, tudo isso é possível
porque Ele promete estar sempre presente. Em Ezequiel 48:35b, diz: e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Diga: Jeová chamar. Deus está presente. Diga. Deixa eu explicar uma coisa a você que acredito que pode ajudar. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é onipresente. O que é que significa isso? Ele está em todo lugar. No Salmo 139, o salmista diz que não dá para se esconder dele. Se subir, Ele está. Se descer, Ele está. Se for para o profundo do oceano, aí Ele se encontra contigo. Se você se esconder num buraco, Ele vai estar aí. Ele sempre está presente, porque Ele é onipresente. Mas Jeová chamar é diferente. Jeová chamar se chama a presença aprovadora de Deus. Quando 2 ou 3 homens se reúnem para praticar um assalto, isso é uma coisa errada, sim ou não? Deus está presente, não abençoando, mas porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Essa presença é garantida, porque Ele é onipresente. Mas nós não estamos falando dela. Nós estamos falando de uma cidade destroçada, que foi renovada, e o nome da cidade mudou. O nome da cidade passou a ser: o Senhor está ali. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está teu casamento. Eu não sei como é que está a tua família. Nos tempos bíblicos, muitas vezes, uma família era uma nação. Da família de Abraão, nasce Isaac, nasce Jacó, nasce José, Judá, e dessa família nasce uma nação. Eu posso, por assim dizer, fazendo uma alusão, que quando os céus olham para a tua casa, ele vê uma nação. Far-te-ei de ti uma grande nação. Como é o nome da sua nação? Como é o nome da sua casa? Minha casa tormenta minha? Minha casa lugar de briga? Minha casa lugar de desconfiança? Minha casa meu hotel? Passo por lá para dormir? Chama-se bed and breakfast, sabe? Cama e café da manhã. Será que é isso, queridos? Deus quer mudar o nome da tua nação, Deus quer mudar o nome da tua casa, Deus quer colocar o nome da tua casa a partir de hoje: Jeová Nissi, o Senhor está aí. Profetiza sobre quem está do teu lado, diz: o Senhor quer mudar, quer carimbar a tua casa. Jeová Nissi, Jeová chamar, o Senhor está aí. Jeová chamar, o Senhor está aí. Amém, queridos? E eu quero encerrar essa apresentação do Senhor Jesus sem conseguir encerrar. Eu encerro não é porque encerrei. Eu encerro é porque descrever o Senhor Jesus é indescritível. Não há como encerrar um relato sobre Ele. Mas eu quero dizer que eu entendo que a vida não é fácil. Deus também entende. O apóstolo diz que nos últimos tempos nós vamos passar tempos difíceis. Em espanhol esse texto diz tempos perigosos, que filhos vão se voltar contra pais, pais contra filhos. Nós vamos ver coisas medonhas. Nós vamos ter batalhas. Vai ter guerra. Vai ter guerra. Vai ter a boa guerra e vai ter a má guerra. A má guerra, a guerra ruim, é vítia. É vítia. Não fica bem ao servo de Deus contender. É vítia. Não bata a boca. Não brigue para dizer que o seu político é menos ladrão do que o outro. Não brigue para dizer que o seu time de futebol é melhor do que o outro. Não brigue por nada. Não brigue por um palmo de terra. Isso não é a boa luta. Existe uma boa luta chamada o bom combate. E nesse bom combate você nunca vai estar sozinho. A palavra de Deus diz, Salmo 46:7,
o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando o rei Josafá estava sitiado por inimigo por todos os lados, há um momento que Jeová Sabaote se levanta e diz: pare agora, Josafá, porque essa batalha é minha e não é sua. Pode ser que você esteja lutando há muito tempo a batalha de restaurar seu filho, e tudo que você precisa é escutar esse brado vindo dos céus dizendo: a partir de hoje essa batalha é minha. Eu sou Jeová Sabaó, o Deus que vai lutar a tua guerra, porque a tua guerra é a minha guerra. Amém, queridos? Segundo ponto, queridos, nós temos que entender que o renovo vem do Senhor, que é um Deus de aliança. Tudo que eu falei é verdade e é bíblico, mas isso ocorre embaixo de uma aliança. Aqui diz em Salmo 111, 9b: estabeleceu para sempre a sua aliança. O que é que significa isso, queridos? Significa que Deus é Deus de pacto, Deus é Deus de aliança. Tudo que eu falei aqui não vale para toda a humanidade e está aberto para toda a humanidade. A morte de Jesus foi suficiente para salvar todo esse mundo, todos os que nasceram, todos os que estão aqui e todos os que ainda vão nascer e morrer. A morte dele é suficiente. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Conquanto é verdade que o poder de Deus, para fazer tudo isso que eu disse, está aberto e abrange toda a humanidade, eu quero dizer a você que isso é acionado por pacto. Você tem aliança com Deus? Qual é o tamanho da sua aliança com Deus? Qual é o tamanho da sua aliança com Deus? Ele é o Deus de renovo. Basta a galera, a turma achar que você é meio igrejinha e dizer que vai chamar você de pastor para você ser como Pedro? É porque Pedro, quando viu Jesus ir para a cruz, ele disse: eu não sou dele, e para provar que não sou dele, começou a aparecer com eles, até palavrão começou a dizer. Qual é o tamanho da sua aliança com Deus? Deuteronômio 23, 21 diz: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Eclesiastes 5,4 diz: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Queridos, o renovo faz parte da aliança eterna para aqueles que têm aliança. Deus está esperando hoje para que a gente possa fazer aliança com Ele, e Deus está esperando que, se eu fiz aliança e quebrei, para que eu me arrependa. Deus está esperando para que essa aliança possa ser renovada, para que a gente possa sair por aquela porta e viver 2019 como um ano novo, não porque mudou o número de 18 para 19, porque você sabe que isso não muda nada, mas porque mudou dentro de mim a minha maneira de me pactuar com Deus. Eu tenho um pacto com Jesus, o meu pacto é com Jesus, e eu não abro nem para o inferno carregado de demônio. É assim que Ele quer ver você se levantando e dizendo: eu não vou fazer isso, não é porque tem alguém pegando na minha mão para não fazer. Eu não vou fazer disso aqui porque tem alguém que está me empurrando para não fazer. Eu não vou fazer porque eu tenho um pacto com aquele que é Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Tsidkenu, Jeová Shammah, Jeová Sabaote, Jeová Nissi, Jeová Raá. Eu tenho um pacto com Ele, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Ponto 3, o nome do renovo: santo e tremendo é o seu nome. Esse que é o renovo tem um nome também chamado santo, e tem um nome também chamado tremendo. Ele é completamente santo, nome acima de todo nome, tremendo, tremendo. Em Filipenses 2, 9 e 11 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e dos que estão
na terra e aqueles que estão debaixo da terra. Diga, não sobrou nada, diga. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você entende esse versículo? Aqui está dizendo que vai ter um dia que, porque esse que faz aliança com a gente é santo e tremendo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui está dizendo que nesse dia, querendo ou não querendo, todo joelho se dobrará. A bênção, queridos, consiste em hoje, antes desse dia, nós começarmos a anteviver esse momento maravilhoso, esse momento profético, esse momento celestial, e dobrarmos os nossos joelhos agora, para esse que um dia todos terão que dobrar, mas eu já dobro hoje, porque eu reconheço como Rei e Senhor, para a glória de Deus Pai. Quarto ponto e quinto, vou terminar de uma maneira prática. Esse que é o renovo do caos, faz todas as coisas. Isso também é um nome de Deus. Diga Jeová Bará. Quando em Gênesis 1:2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui está dizendo que havia um caos nessa terra. A terra estava sem forma, a terra estava vazia, havia trevas, caos. Eu estou dizendo esse versículo para você, porque eu quero que você saiba que não existe caos pior do que isso que eu estou dizendo. E aqui está dizendo que sobre esse caos, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E o primeiro versículo da Bíblia, em hebraico, é assim: Brishit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E essa palavra bará significa criar do nada. Essa palavra bará significa pegar o caos e fazer do caos bênção. Não pergunta a ninguém, não. Pergunta a você. A sua vida está uma bênção ou tem áreas da sua vida que está um caos? Há uma promessa em Salmo 104:30 que diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Repita essa frase. E assim renovas a face da terra. Profetizo para você, diga assim: renovas minha vida, minha esperança, minha saúde, minha provisão, minha família, o meu lar e a minha casa. Diga, porque eu creio naquele que está sentado no trono. E eu sei que Ele está fazendo novas todas as coisas. Anima quem está do seu lado e diga: creia nesse que está sentado no trono. Amém, queridos? Olha, amados, eu tenho fé, eu creio que Deus já está fazendo coisas novas no nosso meio. Mas tem, às vezes, duas coisas que nos atrapalham a não entender e a não receber. A primeira é apego ao velho. Apego ao velho. Se tem alguma coisa ou alguma pessoa que, sem você ter culpa, resolveu sair da tua vida, deixa aí. Eis que eu faço novas todas as coisas. Isaías 43, versículo 18 a 21, diz que Deus estava fazendo coisas novas, Deus estava fazendo coisas novas, Deus estava fazendo coisas novas, mas eles não viam. Eles não viam. Eles não viam. Olha o que diz a palavra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Agora vem uma pergunta: porventura não o percebeis? Pergunta que está do seu lado assim: porventura você não está vendo? Porque se você não está vendo,
Pode ser que você está lembrando das coisas passadas e você está apegado às coisas antigas. E ele começa a dizer através do profeta as coisas que ele está fazendo e que vai fazer, e que as coisas novas já estão a caminho e que já estão aí. E ele diz: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus estava dizendo assim: eu penso bem a teu respeito. Os meus pensamentos a vosso respeito é pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você precisa, que você deseja. Deixa o velho passar. Diz com amor quem está do seu lado, diga: deixa o velho passar. Diga: olha as coisas novas que estão chegando. Apóstolo Paulo passando por uma luta enorme, apóstolo Paulo fundando igrejas, embaixo de perseguição, embaixo de muitas vezes de infâmias, calúnias, mentiras, prisões injustas. Ele não para. Ele não para. Não para, não para, não para. O apóstolo Paulo era um homem imparável. Você entendeu ou não? Amarrava ele na prisão e ele escreve a Bíblia, lá da prisão. Não para. E você diz: por que esse homem era assim, pastor? Ele dá a receita. Você quer a receita? Está em Filipenses 3,13. Irmãos, eu não sei você. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quem acha que alcançou, para. Quem acha que alcançou, para. Ele está dizendo: eu não paro. E por que você não para? Porque eu não julgo ter alcançado. Mas Paulo, você é um homem cheio de poder. Paulo, você é um cara que caiu lá de cima, quebrou o pescoço, morreu. Você tocou nele e ele ressuscitou. Paulo, você expulsa demônios. Eu não alcancei ainda. Tem muito mais. Diz a quem está do seu lado, diga: tem muito mais. Diga: não pare. Olha o que é que ele diz: eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E o que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levanta a tua mão e diz assim: eu não vou parar. Diga, eu vou deixar passar as coisas que para trás ficam e eu seguirei para o alvo. Último ponto, igreja: é preciso receber ânimo para receber o renovo. Quando uma coisa nova chega na sua vida, você precisa estar animado. A palavra ânimo quer dizer alma viva. Quando alguém está desanimado, a palavra alma é anima. Quando você está desanima, é como se estivesse sem alma. É preciso que você se encha a sua alma de esperança, encha de ânimo. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Com muito amor, diz a teu lado: não desanime. Diga: pelo contrário. Diga: mesmo que algumas coisas ruins acontecem, se levanta, porque o Senhor está renovando a tua vida. Oh glória. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão, mas não vão se cansar, caminharão e não se fadigarão. Queridos, Deus está nos dando, não é um ano novo porque é algo cabalístico. Deus está nos dando, sempre nos dá e está dando também agora uma nova oportunidade de fazer algo completamente novo. O renovo está à porta. Romanos 8:31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente, diga gratuitamente, todas as demais coisas? Você precisa de libertação? Ele já enviou. Provisão? Já enviou. Conversão? Já enviou. Que a sua casa seja uma extensão da igreja? Ele já enviou. Deixe para trás as coisas que para trás ficam.
Se levante, caminhe para o alvo, se renove no Senhor, receba o renovo do Senhor, e 2019 será um ano muito diferente na sua vida, não por causa do ano, não por causa de governos, mas porque você se abriu completamente para aquele que faz novas todas as coisas. Deixa eu orar por você, vamos ficar de pé. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Pois tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. 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 Senhor Jesus, tu que és o renovo, tu que és chamado, aí está o renovo. Tu que estás assentado no trono, tu tens todo o poder, porque todo o poder te foi dado no céu e na terra. Renova-nos. Vê as áreas que estamos, Senhor, envelhecidos, caóticos, desesperados. Renova-nos. Derrama uma unção fresca nessa tarde, uma unção de saúde espiritual, emocional e física. Renova os casamentos, restaura, Senhor, o relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, amizades que estão quebradas, Senhor, restaura, Senhor, restaura. Dá-nos coragem de abandonar o velho e receber o novo que o Senhor está entregando. Dá-nos esse espírito do apóstolo Paulo, que deixa para trás as coisas que para trás ficam e avança, avança, avança para o teu prêmio, para a tua soberana vocação, Senhor. Eu quero profetizar como aquele que o Senhor tem colocado, Senhor, não por minha causa, mas por decisão tua, como anjo desse ministério, que essa igreja, português aqui no Doral, espanhol no Doral, os jovens, Senhor, que preferem e que se sentem melhor
com a fala inglesa, sobre eles eu profetizo, Senhor. Eu profetizo sobre Deerfield Beach, Senhor. Eu profetizo sobre Naples, Senhor. Eu profetizo, meu Deus, sobre Londres. Eu profetizo, Senhor, sobre Bogotá. Eu profetizo, Senhor, essas igrejas que têm surgido no Rio de Janeiro. Eu profetizo cada pastor que o teu servo tem tido algum tipo de cobertura. Renovo, faz novas todas as coisas. O que mais queremos esse ano, Senhor, é que o Senhor, que é o renovo, tome conta de tudo, inunde a tudo e a todos com a tua presença. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, amado. E é no teu nome que nós oramos. Amém. Você está perto de alguém, olhe para essa pessoa e profetize para essa pessoa. Diga: eu quero profetizar renovo na tua vida. Entregar. Aleluia. Quero fazer um convite para você que está aí na sua casa nos assistindo através da nossa página, através do nosso canal de YouTube, você que está aqui nos visitando. Nosso Deus, como foi falado, é um Deus de aliança, um Deus de pacto. E esse Deus, Ele não força ninguém, Ele não obriga ninguém. Ele toca a porta. Em Apocalipse 3 diz assim: eis que estou à porta e toco. E se ouvires a minha voz e abrires a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. Essa porta nós abrimos de dentro para fora. E para que haja um renovo, para que haja uma mudança, para que Deus possa operar na sua vida, você precisa convidar para que Ele entre na sua vida. E como é que nós fazemos isso? O que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina que se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. E o seu nome será escrito no livro da vida, onde ninguém vai poder apagar, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E eu quero pedir à igreja que nesse momento interceda, me apoie em oração, porque pessoas hoje vão estar fazendo essa aliança. Pessoas que têm lutado, pessoas que têm passado por lutas, mas hoje vão decidir fazer um pacto verdadeiro com Jesus. E eu quero que a igreja interceda, porque nesse momento existe uma luta espiritual acontecendo. E eu gostaria de convidar a igreja que me apoiasse nessa oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, e eu vou pedir que todos façam essa oração. E se você está fazendo essa oração pela primeira vez, faça de todo o coração. Declare assim: Senhor Jesus, hoje eu recebo a Ti como único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E hoje eu declaro que eu sou Teu filho, que eu tenho uma aliança, um pacto contigo. Eu quebro, cancelo, anulo todo pacto anterior que eu fiz com outros deuses. E eu te peço perdão. E hoje eu quero declarar que eu sou teu e o Senhor é meu. Entra na minha vida, entra no meu coração. Eu abro a porta e te recebo. Obrigado, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Santo é tremendo o nome do Senhor. E eu quero fazer mais uma oração. Aqueles que estão nas suas casas, se você está aqui hoje e você fez essa oração, esse pacto, eu quero conhecer você, quero orar por você. Onde você está? Levante uma das suas mãos. Se você fez essa oração, se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, tem alguém? Não tenha medo, não tenha vergonha, porque esse é o momento que Deus está dando para você. Glória a Deus por essa mão que se levanta. Aleluias. Pode vir, ajuda essa irmã a chegar aqui. Vem aqui, dá os passos, vem aqui. Pode vir. Se tem mais alguém, por favor, se aproxime desse irmão. Esse é o momento que Deus está dando. Pode vir, não tenha vergonha, pode vir. Se tem mais alguém, aproveite.
venham aqui. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir mais. Pode vir. Está com ela? Vem aqui, faz companhia, vem aqui. Pode vir também. Glória a Deus, aleluia. Estamos juntos aqui, glória a Jesus. Que bênção. Levanta as suas mãos, igreja. Senhor, obrigado. Obrigado por todos que hoje decidem fazer essa aliança, esse pacto. E a tua palavra promete que todas as sortes de bênçãos espirituais, físicas e emocionais são colocadas agora sobre eles. Obrigado, Pai, porque a tua palavra também diz que hoje há uma festa nos céus. Existe alegria. E nós também nos alegramos, porque hoje recebemos esses amados na sua família, que é a igreja. E nós, como igreja, os abençoamos e declaramos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Dá uma olhada à sua volta, essa é a sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, onde você estiver, receba o abraço da igreja. Nós te amamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Vamos assentar um momentinho. Glória a Jesus.